você pode ter certeza de que Deus será achado. E achar Jesus, achar Deus na nossa vida, é a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano. Nada pode ser melhor. Nem ganhar na Mega Sena acumulada é melhor do que você encontrar Deus na sua vida. Porque o dinheiro, ele pode ser uma bênção e pode ser também uma maldição. O dinheiro compra muitas coisas, mas não tudo. Alguém disse que o dinheiro compra facilidades, mas nunca felicidade. Ter Jesus na vida é tudo o que a gente precisa para poder ser quem Deus sonha que a gente seja. O problema é que nós temos dificuldades de entender algumas coisas. Eu quero cumprimentar todos os meus amigos que estão na internet, que estão no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você ser um missionário virtual. Muitos amigos virtuais fazem parte aqui da igreja de Jacksonville, mas espalhados no mundo todo. E você é sempre muito bem-vindo aqui a esse espaço. Que Deus continue abençoando você, a sua vida, toda a sua família. Eu gostaria de começar o sermão hoje, e olha, hoje eu vou falar uma coisa para você, já para você preparar o seu coração, o sermão vai demorar. E tem uns que acham bom, são acho que uns 2, mas não estão aqui hoje, e o resto acha ruim, mas vai achar ruim mesmo. Mas se eu conseguir colocar em palavras aquilo que está aqui dentro, eu acho que vai valer a pena, para você e para mim. E se der certo, eu vou pregar muitas vezes e perturbar muitos auditórios com um sermão bem longo, mas se der certo, eu acho que algumas coisas podem mudar na nossa vida. Se eu conseguir o que eu imagino conseguir. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Eu quero que você abra no capítulo 2 de 1 Coríntios. No capítulo 2, a partir do verso 10. Tá? 1 Coríntios 2, do verso 10 em diante. Se você tem sua Bíblia, abra. Se você tem seu celular com a Bíblia, abra. Se você tem caneta para anotar, para sublinhar, use sua caneta. E se você precisar assistir esse sermão 1000 vezes, assista, porque eu tenho a impressão de que aqui existe uma porta muito especial para a gente. A palavra de Deus, nesta versão aqui, NVI, diz o seguinte: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amigo, quando eu vou preparar um sermão,
Eu não sei se você prega, como que você prepara o seu sermão, mas a minha preparação é assim: eu passo a semana remoendo inúmeras coisas, remoendo e buscando estrutura e pesquisa bíblica, e pela manhã eu regurgito tudo aquilo no papel, que eu fui mastigando durante toda a semana, de tal maneira que eu me preparo para pregar. Mas acredite no que eu vou dizer para você, embora eu inunde a minha cabeça de tal forma que eu fico com a mente cansado de tanta coisa, eu tenho certeza que eu não posso confiar em todas essas coisas que eu preparei, porque eu preciso dar espaço para o Espírito Santo trabalhar em mim e falar coisas que eu não preparei, e mencionar textos que eu não preparei, e ser conduzido pelo Espírito Santo é tão maravilhoso que faz com que todos os dias da sua vida não sejam monótonos, não sejam pré-estabelecidos ou pré-cozidos na forma do planejamento. A condução do Espírito Santo é algo tão sobrenatural, porque o Espírito sopra do jeito que quer, ele parte de onde quiser e ele direciona para onde ele desejar, de tal forma e de tal maneira que o Espírito Santo conduz você a caminhos novos a todo instante. Então, ser conduzido pelo Espírito Santo, seja no sermão ou seja no dia a dia, é algo fantástico. E esse Espírito diz que existem coisas que só quem tem o Espírito consegue entender. E se você falar essas coisas para quem não é conduzido pelo Espírito, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque as coisas do Espírito só podem ser discernidas pelo Espírito. Por isso o texto é claro quando ele diz assim: olha, não é capaz de entendê-las. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas quem discerne é aquele que está no Espírito. É por isso que a pregação é loucura para o planeta, porque quando você fala das coisas espirituais, as pessoas não conseguem entender. É por isso que não dá para você conversar com alguém e falar assim: olha, a cobra falou, o Jonas foi engolido, a muralha caiu, o mar se abriu, porque isso não é racional, isso é espiritual, isso vai além da nossa lógica, da nossa compreensão. Não faz sentido o indivíduo mergulhar 7 vezes no rio e sair sem lepra. Não faz sentido Deus pegar as coisas absurdamente loucas desse mundo e confundir as mentes mais brilhantes. O texto aqui declara, e é esse o ponto do texto, o ápice dele, quando termina o capítulo 2 de 1 Coríntios, que diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E se nós não estamos crescendo na mente de Cristo, é porque nós estamos crescendo na mente do mal. Ter a mente de Cristo é mudar a forma de entender o mundo. Romanos 12:2 é um texto que para mim ele é estrutural para qualquer cristão, porque aqui fala a respeito da metanoia, que é a transformação total do indivíduo, que não é só a melhoria de alguma coisa, mas é uma transformação tão genuína quanto a larva se transformar em uma borboleta. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, o culto racional para Deus é o teu sacrifício vivo.
A gente pensa, não, o culto racional é porque a gente não faz um culto emocional aqui, né? Não tem ninguém aqui se jogando no chão, não tem ninguém aqui falando em línguas estranhas, não tem ninguém caindo no espelho. A gente fala assim, é um culto racional. Mas não é isso que a Bíblia chama de culto racional. A Bíblia diz que o culto racional é o sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. E aí então o verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse ponto aqui é o tema central de hoje. O título do sermão na internet está assim, Deus abre portas. E esse sermão é uma porta que eu diria que é um portal, porque hoje nós vamos falar um pouco a respeito da nossa mente e esse processo de renovar a mente. Existem pessoas que têm a mente envelhecida, nunca renovaram a mente. E porque elas não conseguiram renovar a mente, elas continuam pensando como pensavam antes. É mais ou menos assim: a pessoa está salva em Jesus, ela foi batizada, ela frequenta a igreja há 30 anos, mas ela continua egoísta, ela continua maledicente, ela continua fofoqueira, ela continua com um temperamento ruim, difícil de lidar, ela continua falando mais do que deveria, ela não consegue sintetizar os pensamentos de tal maneira que ela seja cheiro de vida para a vida. Ela está na igreja, ela é batizada, ela está salva em Jesus, mas ela não renovou a sua mente. Eu não tenho dúvida que ela está salva, porque ela é sincera, só que dentro desse processo ela se bloqueou e os pensamentos dela continuam na velha vida. Sabe aquela coisa que o pessoal brinca por aí? A gente sai da favela, mas a favela não sai da gente? É mais ou menos isso. O indivíduo pode ser rico com força, mas parece que o pensamento é de pobre. É um indivíduo que hoje mora num palácio, mas se comporta como se morasse numa favela, num chiqueiro. Nós entramos em um novo momento da história, quando nós aceitamos a Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, você vai passar pela renovação da sua mente. Renovação é outra maneira de pensar, é outra maneira de agir, é outra maneira de se comportar. Agora você pode pensar assim: mas Ivan, como que faz essa renovação? Porque essa é a questão. Como a gente faz para renovar a mente? Gente, o que existe dentro da nossa mente? Pensamentos e emoções, sentimentos. Eu preciso aprender a pensar sobre o que eu penso. Os nossos pensamentos não foram dados por Deus para eles ficarem vagando, caçando borboletas. Eu preciso aprender em Cristo, para ter a mente de Cristo, eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando. E você quer um exemplo, uma evidência bíblica disso? Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 42:5. Salmo 42:5. Salmo 42, verso 5 diz o seguinte. Tem até música com esse texto. 42:5 diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui Davi, ele está vivendo uma situação, ele diz assim:
peraí, por que eu estou tão triste? Por que a minha mente está tão perturbada? Por que eu estou tão ansioso? Ele está conversando com os próprios sentimentos. Aí ele diz assim, não, Davi, põe a tua esperança em Deus. Ele faz a autoanálise e ele dá a resposta para ele sair daquele momento depressivo dele. Por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo essa situação? Para a gente ganhar tempo, a gente não vai ler, mas o Salmo 4:7 diz que Deus coloca alegria no seu coração. Anote aí, Salmo 4, verso 7. O Salmo 5, verso 11, nos exorta a nos alegrarmos. Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a alegria vem do Senhor. Se a alegria vem do Senhor, de onde vem a tua tristeza? De onde vem esse desânimo? De onde vem esse pensamento ruim? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente esquece que o diabo é um mentiroso e ele fica mentindo para você todo dia quando você acorda. E ele diz coisas para você mais ou menos assim: você não tem valor, então se contenta e come essa coxinha aí com catupiry. Você não tem valor, então se contente com esse corpo que você tem aí, porque você não merece coisa melhor. Você não tem valor, então se contente com esse salário, com essa profissão que você não gosta, com esse trabalho que você não suporta, porque isso é o máximo que você vai ter da vida, porque você não vai ter valor, você não tem valor, você tem que aprender a se contentar. Aquele tipo de vida não é para você, é para o outro, para você não. Você não tem valor, você não pode ter o direito de sonhar. Essa é a história de que você, o fulano pega e vai empreender e vai dar certo. Isso aí não é para você. O teu lugar é ser assalariado, receber o teu salário e achar bom, e agradecer por teu emprego. É verdade, né? Quanta gente está desempregado, ganha um pouquinho, mas pelo menos está... Todo final de mês está aqui o meu salarinho. E o diabo diz assim, é isso aí que você merece. E as pessoas acreditam na mentira do diabo. Então, quando você acorda, o diabo diz assim, hoje o teu dia não vai ser bom, hein? E você acredita nisso. Hoje eu estou desanimado. E aí a pessoa ela vai dizendo assim, realmente eu não estou animado, hoje eu estou desanimado, eu nem sei o que tem comigo hoje, mas eu não estou feliz hoje. Hoje eu estou assim meio caído, hoje eu estou meio para baixo, hoje eu não estou assim. E a pessoa vai alimentando aquilo na mente dela. Agora, quando eu vou para a Bíblia, Jesus Cristo diz assim, eu quero que a minha alegria esteja em você. O desejo de Deus é que você esteja alegre. Se você não está alegre, você não está no plano de Deus. Ivan, isso significa que a gente não pode ficar triste? Não, existem eventos que nos deixam tristes. Eu assisti um short, um videozinho assim pequeno, como é que é o nome daquele ator? Jim Carrey. E ele falou uma coisa assim muito simples. Ele disse assim, sabe qual é a diferença de tristeza e depressão? Tristeza é quando existe um evento que te deixa triste. Você perdeu o emprego, alguém morreu, você ficou triste. Ok. Depressão é quando o teu corpo fala para você o seguinte, olha, eu não quero mais você, eu não quero mais atuar, eu não quero mais esse avatar que você criou aí. A tristeza ela é causada por um evento, e não é errado você sentir tristeza, porque em um mundo de pecado coisas ruins acontecem, o evento ruim gera tristeza. Agora, a partir do momento em que eu estou triste, eu preciso fazer como Davi. Por que eu estou abatido a minha alma? Por que ela está perturbada dentro de mim? Aí ele pega e analisa o que está acontecendo. Ele diz, não, espere Deus. Por quê? Naquele contexto, ele estava na iminência de uma guerra. Então ele estava perturbado, ele estava cheio de angústia. Só que ele diz assim, parou aí. Eu não vou aceitar essa verdade emocional para a minha vida. Eu não vou permitir que os dardos do inimigo cheguem onde ele quer que chegue.
A renovação da mente, para termos a mente de Cristo, significa que você precisa aprender a meditar na palavra de Deus. E talvez você me diga assim, mas eu não sei meditar. Claro que você sabe meditar. Sabe por que eu sei que você sabe meditar? Porque eu sei que você sabe se preocupar. Porque meditar e preocupar é a mesma coisa, só que a preocupação é no problema, na dificuldade, e a meditação é nas coisas boas, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Se você sabe murmurar, se você sabe reclamar, se você sabe se preocupar e se angustiar, você sabe meditar. Porque meditar é você passar tempo refletindo, pensando em cima daquele mesmo assunto. Então eu venho à Bíblia e eu digo assim, nós agora temos a mente de Cristo. Então eu meditar, eu ficar, como ter a mente de Cristo? Como assim o apóstolo Paulo disse para eu ter a mente de Cristo? Quem pode ter a mente de Cristo? Não é possível. Quem eu conheço que tem uma mente mais próxima da mente de Cristo? Como eu poderei estruturar a minha mente para ter um pensamento de que isso é meditar? Porque você faz a mesma coisa com a conta. Você diz assim, agora essa conta de luz subiu de novo, eu não estava preparado para pagar nem o valor anterior, agora esse valor está muito maior, eu vou brigar com todo mundo, porque ninguém fica muito tempo no chuveiro, e é o chuveiro que é um ladrão de energia e outra coisa, para de passar roupa, não tem condição, e você fica preocupado com tudo aquilo ali, você está meditando no ruim. Preocupação é meditar na podridão, no problema. A meditação bíblica é você passar tempo remoendo em cima das coisas de Deus. É por isso que Ellen White diz que far-nos-ia muito bem se passássemos 1 hora por dia meditando, lendo, analisando a obra, o sacrifício de Cristo. Só que Satanás é um mentiroso e ele vai mentindo para você o tempo inteiro, dizendo, você não tem valor, você não é bonito, você não é bonita, é claro que o fulano iria te desprezar, é claro que a fulana iria te abandonar, é claro que você não conseguiria esse emprego, olha para você, você não vale nada, você não vale muita coisa, e Satanás ele vai jogando isso dentro de nós, e é por isso que eu digo, o indivíduo veio para a igreja, aceitou as doutrinas bíblicas, foi batizado, mas ele ainda tem a mente de um indivíduo que não nasceu de novo, por isso ele aceita as insinuações de Satanás, que é mentiroso, ele mente para você, dizendo que você não vale nada, que você não tem valor, e que você deve se submeter a qualquer coisa, a qualquer situação, e aí como nós vamos nos tornando cada vez menores, pequenos, porque é lógico, uma pessoa que não consegue entender o amor de Deus, ela não vai se amar. Agora, se Deus pode me amar, eu também posso. Ou você é melhor que Deus? Se Deus me ama, então eu posso me amar. Se Deus me incluiu no plano da redenção, eu posso entender que Ele tem um plano para mim, que Ele tem um propósito para a minha vida. Ontem lá em casa, o Rafael, que é o nosso líder de jovens aqui, orientou um momento com os jovens. E o tema foi a respeito do tempo. Eu não vou falar o que foi dito lá, mas o tempo está passando para você. Eu acredito que eu vou viver no mínimo 120 anos. No mínimo. Aliás, com 120 anos eu vou estar pulando de paraquedas, pulando bungee jump, etc. Entendeu? Com 120. Mas se eu estiver errado, pela probabilidade, eu já vivi mais da metade da minha vida. Alguns de vocês já viveram
Mais do que isso. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme antigo, e o dia que os nossos jovens entenderem que existem filmes maravilhosos no passado, eles vão aprender muitas coisas. É um filme interessante chamado Uma Mente Brilhante. Ele é estrelado por um ator famoso, né, o Russell Crowe, eu acho que é assim o nome dele. E ele faz um personagem interessante, uma história real, de um indivíduo que era um gênio na matemática e na economia. Só que ele tinha uma esquizofrenia paranoica convivendo com a genialidade dele. E o filme retrata a luta dele ser quem ele era. E dentro da sua esquizofrenia, ele encontrava pessoas que não eram reais, mas ele falava com elas e acreditava que elas eram reais tanto quanto você acha que eu sou real, no mesmo nível. E ele dialogava e conversava com essas pessoas. Só que era um período onde a ciência tinha avançado muito pouco nesse tipo de problema. Não tinha remédio para ele, não tinha auxílio de nada. Só que esse homem, John Knox, que nasceu em 1928, ele usou a sua genialidade para poder lidar com aquelas alucinações, de tal maneira que ele treinou a mente dele para saber e tentar identificar se aquelas pessoas eram reais ou não, de tal maneira que quando ele estava conversando com algumas pessoas, quando ele estava dialogando e conversando, e ele encontrava aquelas pessoas, ele perguntava: você está vendo alguém aqui desse lado da sala? E a pessoa dizia: não. Ele falou assim: ok. Aí ele não dava atenção. Quando perguntava: você está vendo alguém aqui? Ele falou assim: tenho. Aí ele dava ouvidos. Ele treinou a mente dele, porque essas pessoas que apareciam para ele sempre jogavam na mente dele ideias de que ele era o melhor de todos, de que ele era fenomenal, de que ele era a melhor e mais inteligente pessoa de todos. E quando se aproximaram dele para oferecer para ele, ou para contar para ele que ele havia recebido o prêmio Nobel, ou no prêmio Nobel, ele não acreditou, porque ele achou que eram aquelas vozes e aquelas pessoas que apareciam para ele. Demorou para ele poder entender que ele realmente tinha recebido o prêmio. Agora veja, se ele conseguiu distinguir as vozes que apareciam na mente dele, sem remédios, enfrentando uma doença terrível, você também pode aprender a discernir que pensamentos Satanás está colocando na sua mente. Satanás semeia pensamentos dentro de você que são mentiras. Como é possível alguém que tem a mente renovada, como é possível alguém que realmente tem a mente renovada em Cristo não se amar? Se você não tem amor próprio, você precisa perguntar para você mesmo: por que eu não estou me amando? Por que eu não consigo me amar? Se Cristo disse que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, e eu não me amo, então eu não vou amar o próximo. Não era isso que Cristo queria. Deus queria que eu amasse de verdade o próximo, tendo o meu amor próprio como medida. Então Deus quer que eu tenha amor próprio. Deus quer que eu me valorize.
Deus quer que eu tenha compreensão do meu espaço, do meu lugar, da minha utilidade, da minha possibilidade de contribuir com o meu entorno. Então, se a vontade de Deus é que eu me ame, não no sentido narcisista ou pejorativo, mas que eu tenha uma boa relação emocional e saudável comigo, e eu não estou vivendo, eu tenho que olhar para Davi e falar assim, mas por que eu estou assim? Aí Davi falou assim, não, espere em Deus. Ele não aceitou a mentira do diabo, porque quem estava perturbando Davi não era Deus. Quem estava tirando a paz de Davi não era Deus. Deus já tinha dito, Davi, eu vou estar com você. Então ele disse, mas peraí, se Deus disse que vai estar comigo, por que a minha alma está perturbada? Ele diz, parou. Parou, sabe o que é isso? Isso, amigo, é um texto absurdamente importante, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aqui agora comigo, que para mim ele é fundamental. É 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16 diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E se você continuar ainda em Coríntios, e como Paulo trabalha com a mente dos coríntios, 2 Coríntios 10, 3 a 5, diz o seguinte, 2 Coríntios 10, 3 a 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pega essa palavra, destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A renovação do pensamento, a renovação da mente, está em você levar cativo todo pensamento. Todo pensamento. Você se lembra quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? O povo foi levado obrigado, arrastado, acorrentado, e eles saíram de Jerusalém e foram levados cativos para a Babilônia. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, você vai ter que pegar o teu pensamento e você vai ter que arrastar ele. Você vai levar o teu pensamento cativo até obedecer a Cristo. Porque sem isso, você vai continuar vindo na igreja, vai continuar com a sua capa, vai continuar com o seu batismo, vai continuar entendendo de doutrinas, mas a tua mente não vai ser renovada. E se a sua mente não for renovada, o cristianismo e a mensagem de Cristo não transformará você. Você não pode se olhar no espelho e se conformar com o que você sente em relação ao que você vê. Você não pode olhar para a tua vida e falar assim, é isso aqui que deu para ser, foi isso aqui que consegui ser. Todo pensamento cativo a Cristo. Aí a gente descobre que Deus quer que a alegria dele esteja em nós, a gente descobre que Deus coloca a alegria dele dentro do nosso coração. Então, se você está triste, você está fora do plano de Deus, a não ser que tenha acontecido um evento que causou a tristeza. Agora, a permanência nesse evento por mais tempo do que
do que aquilo que é razoável vai ser tóxico para você. Não sentir tristeza em um evento triste é um problema. Permanecer na tristeza por muito mais tempo do que deve acontecer também trará problema. Agora, quando vem para você um desânimo sem motivo, razão de não viver por nada, todos nós em algum momento já pensamos em desistir. Quem colocou esse pensamento em mim e em você? Foi Deus? Deus não nos deixa desistir, mesmo que a gente quisesse. Ele nos pega pela mão, Ele diz assim: eu vou contigo, você vai passar no vale da sombra e da morte, mas eu vou do teu lado. Você pode ter certeza, quando você passar pelas águas, elas não submergirão você. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Não é que você não vai passar, você vai passar pelas águas. Você vai passar pelo fogo, você vai passar no vale da sombra e da morte. Só que Jesus diz assim: eu não vou soltar a tua mão, eu estou com você. Então é a hora de a gente entender que a renovação da nossa mente, ela se dá através de levar o nosso pensamento cativo a Cristo. E aí você pode perguntar, e com isso eu vou encerrando a nossa mensagem de hoje. Você pode pensar e refletir comigo e falar assim: mas peraí, como que a gente obtém essa vitória? Amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu usar uma ilustração aqui. Thaís, você veio do Brasil para cá há quantos dias? 8 dias. Quanto tempo demorou a tua viagem? 12 horas. Para você fazer em 12 horas, dá para vir a pé? Você quer fazer em 12 horas, você consegue vir a pé? Você consegue vir de barco a vela em 12 horas? Você consegue vir de ré a pé em 12 horas? Você consegue ir de balão? Tem um jeito para ela chegar aqui em 12 horas, mas só tem um jeito, é avião. Não adianta ela tentar a pé, não adianta ela comprar uma bicicleta com 30 tipos de amortecimento, não adianta ela pensar que ela virá de skate em 12 horas do Brasil para cá, porque ela não vai chegar em 12 horas, tem um jeito. Então não adianta ela quebrar a cabeça dela, não adianta ela chamar um guru, não adianta ela ir para o Dalai Lama perguntar: mestre, como faço para chegar nos Estados Unidos em 12 horas, menos avião? Não adianta ela procurar em livros de autoajuda, tem um caminho. Não vai existir possibilidade de você ter vitória e ter a mente de Cristo se você não ler esse livro. E porque você não lê esse livro, você não chega em 12 horas. Só que você não abre esse livro, você não medita na palavra, você não lê na palavra, você não acredita que isso aqui pode mudar a sua mente, você fala da boca para fora, mas você não lê, você não abre, você diz que é cristão, mas não lê a Bíblia, não existe, não dá para beber água e não molhar a garganta. Ninguém vai ser vitorioso nessa vida sem esse livro. Deus não deixou esse livro aqui para você abrir ele no Salmo 91 e deixar ele aberto na porta da tua casa, achando que isso aqui é um amuleto, um amuleto. Tem gente que põe uma correntinha com uma cruz e acha que está protegido. Tem gente que passa na frente de uma igreja, faz o sinal da cruz para poder ter um tipo de blindagem e acha que isso vai protegê-lo. Você só tem um jeito, porque o texto que nós acabamos de ler aqui declara que existe uma fortaleza. Quando nós pecamos, Satanás criou uma fortaleza na sua mente, na minha mente, de tal maneira que ele nos fez depravados, egoístas, sórdidos. Queremos ver sangue, a gente gosta de desgraça, por isso que notícia ruim corre.
porque nós somos assim. Há uma fortaleza do mal dentro de nós. É por isso que Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele disse assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque nós somos cativos do mal. Aí vem Paulo e diz assim: olha, do jeito que você era cativo do mal, agora você precisa ser cativo a Deus. Você precisa levar todo o teu pensamento a Cristo. Então, quando um indivíduo fizer uma proposta desonesta a você, e uma proposta desonesta 100% das vezes é vantajosa em qualquer aspecto, você pega e leva os teus pensamentos cativos à obediência a Cristo, e aí você diz assim: é bom para mim, vai ser bom para mim, não tem como descobrir, não tem como saber, mas eu não vou fazer, porque eu analisei o que eu estou sentindo, eu pensei no meu lucro, eu pensei nas alternativas, mas eu estou levando o meu pensamento cativo a Cristo. Agora, você realmente acha que você consegue fazer isso? Não consegue. Eu não consigo, e não existe um ser humano que consiga, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Porque somente um poder sobrenatural, que é Cristo, pode combater um outro poder sobrenatural, que é Satanás. Se ele é o dono da fortaleza, é só o poder de Cristo para quebrar as amarras, só o poder de Cristo para quebrar as correntes, só o poder de Cristo para destruir a fortaleza. Só que se você não entender que existe poder na palavra de Deus, tudo que Deus diz acontece. Há poder na palavra de Deus. Deus diz: fica limpo, e a lepra ia embora. Levanta, e a pessoa levantava, porque tem poder. Se eu falar com um aleijado: levanta, ele vai dar risada de mim, eu vou dar risada de mim, porque eu não tenho poder. Eu falo e não acontece nada. Mas quando Cristo fala: levanta, o coxo levanta, porque existe poder na palavra de Deus. Ele fala e tem poder. Se Cristo pegar e falar assim para você: adeus depressão, você realmente acha que existe alguma trava psíquica, emocional, de neurotransmissor, do diabo que for, capaz de impedir que a depressão vá embora? Quando Cristo fala, o inferno estremece. Ele falou e tudo se fez, tudo se criou a partir do nada. Quando Deus fala, tem poder, e é um poder que não é meu e não é seu. E aí Deus pega e diz o seguinte: olha, tem a minha palavra falada, mas existe a minha palavra escrita. Não existe diminuição de poder entre o que Deus falava e o que Ele fala aqui. Infelizmente, na minha vida, eu já tive que expulsar, obviamente pelo poder de Deus, vários demônios. Espero que você nunca passe por isso, mas o dia em que acontecer com você, você vai entender que quando você abre esse livro, o demônio treme. Você pode abrir, tenta abrir livro de Paulo Coelho, tenta abrir livro de Harry Potter diante do demônio, tenta abrir Senhor dos Anéis, tenta abrir o que você quiser na frente dele. Agora, quando isso aqui abre, sabe por quê? Porque existe poder sobrenatural nesse livro. Não tem como você fazer a viagem de 12 horas, é pelo avião. Não tem como você levar os teus pensamentos cativos sem a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Você entendeu o problema nosso, né? O nosso problema é que a gente não estuda a Bíblia. Não minta para você. Você pode mentir para mim enquanto você quiser, mas não minta para você. Você não lê a Bíblia. Vai continuar se achando um lixo, vai continuar com a autoestima lá no chão, vai continuar desanimado, vai continuar, sabe por quê?
porque a força que te oprime é muito superior àquilo que um livro de autoajuda pode te entregar. Muitas vezes superior à força do mal. Somente aqueles que entenderem que as nossas armas, elas não são adquiridas na faculdade, as nossas armas não são adquiridas em uma loja que vende armas. As nossas armas são outras. E se um esquizofrênico paranoico pôde aprender, mesmo convivendo 100% do tempo com a sua doença, ele conseguiu distinguir o certo do errado, o falso do verdadeiro. Você também pode, mas só é possível se você estudar a palavra de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque no dia em que você não ler, o diabo fará gato e sapato da minha e da sua vida. Porque ele não precisa de uma semana de ausência, ele precisa de um minuto de ausência de Deus. Querido, o sermão foi longe, foi cumprido, mas eu queria que você entendesse que você pode estar salvo hoje em Jesus, com uma mente não nascida novamente. Por isso tanta tristeza, por isso tanto desânimo, por isso tanta fraqueza. Levar pensamentos cativos, pensar sobre o que estou pensando, se dá através do estudo da palavra de Deus. Do estudo da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a levarmos todo o pensamento cativo a Cristo. E que, de alguma maneira, a mensagem de hoje leve você a uma ação, a uma decisão que precisa ser refeita todos os dias. Todos os dias eu preciso refazer a minha decisão. E eu tenho certeza, você terá palavras melhores, humor melhor, autoavaliação mais equilibrada, e você viverá muito mais feliz, porque Deus quer que você e eu sejamos alegres. 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 Por isso no almoço hoje aqui eu quero todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo contente, mesmo que o ar não esteja funcionando. Eu quero todo mundo suando alegre, feliz da vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Estar em sua presença, sentir de forma intensa teu amor por mim. Quem sou eu para que ouças meu falar e se incline a me amparar com suas próprias mãos? Aquele quem te neguei, quantas vezes que não sei a equação, mas não se importas com o passado, pois o preço
Bondoso Pai que está nos céus, queremos lançar o nosso coração em teu altar. Não somos nada nem ninguém, mas o Senhor nos amou com uma profundidade que para nós, seres humanos, é incalculável. Não há como dimensionar a extensão, a profundidade, a densidade desse amor que o Senhor tem a ponto de entregar teu Filho para morrer por nós. Pai, embora conheçamos o teu nome, muitos de nós têm vivido uma escravidão emocional, às vezes psíquica, uma escravidão sentimental, racional também. Satanás tem nos oprimido, impedindo que sejamos aquilo que o Senhor sonha. O Senhor quer nos ver felizes, porque o Senhor não se alegra no sofrimento. O Senhor não se alegra na tristeza. O Senhor se alegra no nosso sorriso. O Senhor voltará para nos fazer sorrir verdadeiramente novamente. O Senhor virá para colocar um fim na dor. Por isso o Senhor não se alegra na dor. O Senhor não se alegra no sofrimento. O Senhor não é um Deus que espera de nós promessas de autoflagelação. O Senhor não espera de nós promessas de sofrimento para o Senhor nos conceder bênçãos. O Senhor nos abençoa apesar de quem somos, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos inimigos e pecadores. Esse amor deveria nos constranger, deveria nos motivar, esse amor deveria ser transformador, mas a fortaleza que Satanás tem criado na nossa mente é tão intensa que nós não conseguimos nos amar, nós não conseguimos nos valorizar, nós não conseguimos
mudar a maneira de pensar por isso, Pai. Eu espero que na mente de alguns aqui essa mensagem tenha sido disruptiva, que haja, Senhor, uma porta aberta, uma decisão em algum coração que diga: eu quero ler e estudar a palavra todos os dias, porque só assim eu terei meus pensamentos cativos a Cristo e terei a mente de Cristo. E aí sim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, olha para cada um, na sua debilidade, na sua fragilidade, e mostra para cada um de nós o que cada um precisa fazer. É o que pedimos em nome de Jesus.